Salmo 144, louvado seja o nome do nosso Deus, por podermos ler e meditar na sua palavra. Bendito seja o Senhor, rocha minha, que treina as minhas mãos para a batalha e os dedos para a guerra. Ele é a minha misericórdia, a minha fortaleza, meu alto refúgio e meu libertador. Meu escudo, aquele em quem confio, e quem me submete o meu povo. Senhor, que é o homem para que dele tomes conhecimento? E o filho do homem para que o estimes? O ser humano é como um sopro, seus dias são como a sombra que passa. Abaixa, Senhor, os teus céus e desce, toca os montes para que fumeguem. Manda relâmpagos e dispersa os meus inimigos. Arremessa as tuas flechas para fazê-los fugir. Estende a mão lá do alto. Livra-me e salva-me das muitas águas e do poder de estranhos, cuja boca profere mentiras, cuja mão direita é a mão direita da falsidade. A ti, ó Deus, entoarei um cântico novo. Na lira de 10 cordas te cantarei louvores. É ele quem dá aos reis a vitória, quem livra o seu servo Davi da espada maligna. Livra-me e salva-me do poder de estranhos, cuja boca profere mentiras e cuja mão direita é mão de falsidade. Que os nossos filhos sejam na sua mocidade como plantas viçosas. Que as nossas filhas sejam como colunas esculpidas para um palácio. Que os nossos celeiros transbordem, cheios de todo tipo de provisões. Que os nossos rebanhos produzam a milhares e a dezenas de milhares em nossos campos. Que o nosso gado seja fértil e as vacas não percam as suas crias. Não haja gritos de lamento em nossas praças. Bem-aventurado o povo que assim sucede. Feliz é o povo cujo Deus é o Senhor. O Senhor é a nossa fonte. Esse é o Salmo 144. Davi, em cada salmo, e os salmistas também, glorificam a Deus por atributos e pelas obras de Deus. Sempre os salmistas estão glorificando a Deus por quem Ele é e pelo que Ele faz. O Salmo 144, de maneira específica, a exaltação de Davi, a adoração de Davi é porque Deus é a fonte, é a provisão absoluta em todas as áreas da nossa vida. Nós nos esquecemos disso. Às vezes isso é apenas uma afirmação verbal. Mas no fundo, de fato, de verdade, você tem o que tem, é o que é, pela graça, misericórdia, provisão total de Deus. É a graça, é a bondade de Deus, é a misericórdia de Deus que nos mantém vivos e nos abençoa de tantas maneiras, nos dando tantos presentes, galardões na terra, porque aquele que busca Deus deve crer que Ele existe, Ele é galardoador dos que o buscam, Ele é recompensador. E aí no Salmo 144, eu quero destacar pelo menos 7 manifestações das respostas de Deus, dos cuidados de Deus, das provisões de Deus na nossa vida. Deus é a fonte de toda provisão. Primeiro, Deus é quem capacita a gente para vencer batalhas. Ele é quem capacita para vencer batalhas. Você não sabe fazer guerra espiritual. Você não sabe vencer as suas lutas e provas. E se você, mesmo sem buscar Deus, está dando conta de resolver algumas coisas, é a graça comum dele, bondade, que está te dando condição. Mas quanto mais buscarmos a Deus, Ele nos capacita a vencer grandes batalhas. Versículo 1 e 2, Davi diz: bendito o Senhor, rocha minha, Ele treina as minhas mãos para a batalha. Ele vai treinando a gente, ou seja, Ele nos prepara quando buscamos para as batalhas que hão de vir. Ele vai nos preparando, Ele nos treina para vencer as batalhas, as lutas espirituais que surgem no meio do caminho. Ele treina os nossos dedos para a guerra. Versículo 2, Ele é a misericórdia, a fortaleza. Ele que nos capacita para a guerra, nos dando as armas espirituais certas, agindo no Espírito e não na carne, nos dando as armas de Deus, que são a bondade, o amor, o fruto do Espírito. Ele nos capacita nos protegendo na guerra. Porque, amado, nós temos inimigos espirituais, nós temos inimigos visíveis e temos inimigos até mesmo que atacam a nossa
a nossa saúde, e quem nos protege é o Senhor. Ele é a fonte que te capacita para vencer as guerras espirituais. Você está numa guerra nesse momento de alto nível, o Senhor é quem te capacita, te fortalece. Davi sabia disso. Ele não venceu Golias porque ele era bom de mira apenas, ainda que ele fosse alguém capacitado naquela área, ele sabia que Deus é quem o capacitou, e Deus é quem enviaria aquela pedra, e Deus é quem derrubaria Golias, e que depois ele precisava usar a espada de Golias para cortar a cabeça e que ele fosse plenamente vencido. Não basta vencer a guerra parcialmente, lute até o fim e corte o controle, a cabeça de Golias, aí, aquilo que Satanás tenta influenciar você, controlar você com as suas palavras, com os seus pensamentos. Corte pela raiz os males que tentam te derrubar, mas é o Senhor que nos mostra. O Senhor, no versículo 10, Davi diz, é Ele quem dá aos reis a vitória, quem livra o servo Davi da espada maligna. É Ele que nos guarda o tempo todo, que nos protege o tempo todo. Deus que nos dá discernimento. Em segundo lugar, a provisão de Deus na nossa vida, Deus é que nos dá discernimento para liderar o povo de Deus e para caminhar como povo de Deus. Então, a segunda provisão de Deus que Davi destaca, é Ele que capacita um líder para ser líder no meio do seu povo, e Ele é que capacita o povo para ser povo de Deus e se submeter a uma liderança. O versículo de número 2 dá-nos conta disso. Ele diz, Ele, em quem eu confio, é que me submete o meu povo. Você sabe por que muitas pessoas não se submetem a uma autoridade espiritual? Porque elas não ouvem a voz de Deus. O Senhor, que é a fonte de toda provisão, é Ele que faz com que levante-se pastores e líderes limitados para liderar o povo, e faz com que as pessoas se submetam a esses líderes, porque a submissão é uma ação do Espírito Santo. A submissão é a humildade de reconhecer que Deus confere autoridade a pessoas para nos guiar, liderar, corrigir, fortalecer e consolar. Então Davi está dizendo, é o Senhor que submete o povo a mim, é o Senhor que me capacita a liderar esse povo. Amado, é o Senhor que nos capacita a ser igreja, a viver como igreja. Quantas pessoas hoje ressaltam os erros das igrejas e exaltam as virtudes do mundanismo e do mundo e das pessoas que não conhecem o Senhor? Isto é uma ação de quê? Do engano. Numa cultura secularista, amado, todos nós lutando contra esse humanismo secular, que ressalta o homem, uma visão antropocêntrica, o homem sendo o centro, inclusive nas igrejas. Isso faz com que as pessoas não tenham aliança, não honrem a aliança com a congregação, a igreja local. Elas honram o que mais lhes agrada e usam o nome de Deus em vão, dizendo, eu estou fazendo isso para honrar o Senhor. Não, ela está honrando a vontade dela, adorando a si mesma. Mas o Espírito Santo, Deus, faz com que pessoas se submetam umas às outras e nos ajude a andar como igreja de Jesus. Em terceiro lugar, o Senhor é a fonte também da nossa percepção que somos frágeis e limitados. É por Deus que nós enxergamos que nós somos frágeis e limitados. Olha o versículo número 3, onde Davi diz, no Salmo 144, versículo 3, ele diz, Senhor, o que é o homem? Para que tomes dele conhecimento, e o filho do homem para que o estimes. O ser humano é como um sopro, seus dias é como a sombra que passa. Quantas vezes a Bíblia diz isso? Que o ser humano não é nada, é como um sopro. Quantas pessoas a gente passa o ano, vê isso acontecendo, mas a gente se engana, achando que nós somos alguma coisa, que nós sabemos nos virar, que nada vai nos acontecer, que nós não ficamos doentes, que nós vamos ficar vivos até o milênio. Mas a Bíblia diz que nós somos como a neblina que passa. Quantas pessoas novinhas que partem e a gente nem imaginava. Alguns por doença, outros não precisam de doença. Alguns por acidentes dos mais bobos. O que Deus mostra para a gente, quanto mais a gente conhece o Senhor, é que nós somos extremamente frágeis, limitados. Discernir isso é uma obra do Espírito Santo, porque isso nos faz depender mais dEle, adorá-lo, glorificá-lo, priorizar a vontade dEle e viver uma vida que todos os dias a gente quer glorificar o nome dEle. Todos os dias nós queremos testemunhar de Jesus, porque nós sabemos que a nossa vida aqui é limitada.
nós não vamos ficar perdendo tempo com as coisas dessa terra. Nós vamos usá-las como se delas não precisássemos, como o apóstolo Paulo diz. Mas é Ele que nos mostra a nossa fragilidade. Sem a graça do discernimento do Senhor, nós achamos que somos algumas coisas, queremos ser estimados e valorizados, gostamos da honra dos homens, a concupiscência do reconhecimento, que todos nós temos que lutar contra isso. Mas o Senhor é a fonte da percepção de que nós somos limitados, que a nossa vida aqui é passageira, e isso não nos faz nos desesperar, não. Quando o Senhor mostra isso, nos faz amá-lo mais, adorá-lo mais, viver para a eternidade, se santificar mais, aguardar a volta de Jesus e pregar o Evangelho a toda criatura e povos para que Ele venha, porque nós aguardamos a vinda dEle. Em quarto lugar, amado, o Senhor é a fonte também dos nossos cânticos. Ele é que coloca cântico novo no nosso coração. Versículo 9, Davi diz isso: Senhor, a Ti eu entoarei um cântico novo, Te cantarei louvores. É interessante que Jesus falou: sem mim nada podeis fazer. Mas às vezes a gente acha que a gente está fazendo por nós mesmos. Davi está dizendo: o Senhor me dá um cântico novo. O Senhor coloca no nosso coração a alegria de louvá-lo, coloca no nosso coração o discernimento do que estamos cantando e querer de fato viver o que estamos cantando. Não é apenas cantar pelo cantar, mas é de louvá-lo com um novo cântico, ou seja, uma palavra de Deus nova que flui no meu coração para adorá-lo e para fortalecer a minha fé. Deus é a fonte do cântico do nosso coração. Às vezes Ele nos dá cânticos que a gente canta para Ele, às vezes escondidos por vergonha de alguém ouvir, ou pela nossa voz não ser tão afinada, mas Ele coloca cântico no nosso coração. Em quinto lugar, Ele também é a fonte dos livramentos das palavras de maldição que lançam contra nós. Versículo 11 diz que Ele nos livra: livra-me e salva-me do poder de estranhos, cuja boca profere mentiras, e a mão direita é mão direita de falsidade. Irmãos, isso é uma realidade que nós vamos ter que lidar. Algumas pessoas ficam desesperadas dizendo: estão me amaldiçoando, estão falando mal de mim, estão me caluniando. Quem anda com o Senhor sabe que Deus é a nossa justiça, é o nosso escudo, e Ele apagará os dardos inflamados do maligno, lançado através de palavras e às vezes até de orações, que pessoas têm a coragem, porque não conhecem a Deus, de orar para amaldiçoar pessoas. Mas o Senhor é quem nos guarda, Ele é quem nos protege. O que você e eu temos que fazer é permanecer nele, na palavra dele, e pedir a misericórdia de Deus. Ele nos protege das palavras de maldição, porque a Bíblia diz que a maldição sem causa não prosperará. A maldição sempre na Bíblia é fruto das nossas desobediências. A desobediência nos alinha com a maldição, a obediência atrai a bênção de Deus. Em sexto lugar, o Senhor também é a fonte de edificação da nossa casa e dos nossos filhos. Versículo 12 diz que os nossos filhos sejam na mocidade como plantas viçosas, e filhas sejam como colunas esculpidas de um palácio. Irmãos, ninguém edifica a casa sozinho. Se você está construindo uma casa, cuidando dos seus filhos, dando a ele o melhor, colocando ele nas melhores escolas, dando a eles dinheiro e dando a eles os cursos todos, para que você tenha os filhos bons, você pode estar fazendo tudo isso com a melhor das intenções, mas Deus te deu filhos para que você os edifique para a glória de Deus. Deus te deu família para que seja uma família casa de oração. Casais devem orar juntos todos os dias, é o grande desafio. Nós cremos em tantas coisas e oramos por tantas coisas, mas não fazemos o mais básico. A igreja é edificada segundo Mateus 16, quando 2 ou 3 concordam em oração, ali a manifestação da igreja. Casais são unidos para serem parceiros de oração. Família é edificada para isso. Deus é que faz com que os nossos filhos possam ser cheios do Espírito Santo, fortes, manifestadores da glória de Deus, sejam colunas, sejam pedras vivas dentro da construção do reino de Deus. É Deus. Então, casa se edifica com oração, com obediência, com bons exemplos, porque a liderança se respalda no exemplo dos pais. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os que edificam. Você pode edificar uma casa linda, uma família até grande, próspera e com muito conhecimento e inteligência, mas sem a edificação do reino de Deus, se você não depender dele, é Ele que nos capacita. E em último lugar, o Senhor também é a fonte de todo o nosso sustento, de tudo que nós
temos, de todos os bens que chegam às nossas mãos. Versículo 13 e 14, Davi reconhece dizendo que os nossos celeiros transbordem, cheio de todo tipo de provisão, que os rebanhos multipliquem milhares de milhares, que o nosso gado seja fértil. Ele que abençoa até, amado, os animais, se é que você cria para finalidades específicas, né? Ele abençoa os animais, ele abençoa as plantas. Quando estivemos na Argentina, nos surpreendemos que todas as orações dos pastores oravam: Senhor, abençoa os nossos animais e as nossas plantas das nossas casas. Porque a criação, amado, ela manifesta também a glória de Deus. Mas o que Davi está dizendo é: Ele que me sustenta. Amado, você não é sustentado pelo seu dinheiro, pelo seu salário, pelo seu patrão. O Senhor é quem te sustenta. E Ele sustenta através desses meios. E Ele multiplica. E Ele dá sabedoria também para administrar. Porque quando a Bíblia fala de prosperidade e multiplicação na área financeira, não está falando para nos tornarmos pródigos, esbanjadores, gastadores, ou amantes do dinheiro, ou pessoas que buscam a Deus por causa disso, mas está mostrando que é Ele que dá tudo. Por isso tudo que Ele nos dá, nós devolvemos a Ele, seja através do dízimo, que é parte da aliança com Deus, e quem conhece a Deus e a palavra claramente vão ser dizimistas, e também através das ofertas generosas, onde a gente abençoa pessoas, a gente ajuda a obra de Deus, onde a gente compartilha, porque a Bíblia diz isso, que Deus quer nos dar para que a gente tenha sustento e ajude outras pessoas. Que o Senhor possa nos lembrar nessa manhã que Ele é a fonte de tudo que somos e temos. Pai, nós te honramos e glorificamos, porque o Senhor é a fonte. Perdoa o nosso pecado, como o profeta Jeremias denuncia, porque como teu povo, muitas vezes, nós abandonamos o Senhor, que é um manancial de águas vivas, e cavamos cisternas rachadas, que não retêm água. Senhor, nesta manhã, nos leva de volta à fonte, possamos depender do Senhor diariamente, e isso é revelado quando oramos mais, quando jejuamos mais, quando nos arrependemos mais. Eu oro nesta manhã, porque o Senhor é a fonte de todo arrependimento, quebrantamento, luz, discernimento. Faça isso naqueles que são povo do Senhor, naqueles que ouvem essa palavra. Aumenta o nosso coração, a dependência, a consciência de que nós dependemos de Ti, Jesus. Sem Ti, Jesus, nós não podemos fazer nada. Nos ensina a caminhar dia a dia na Tua presença e para a Tua glória. Em nome do Senhor que nós oramos, Jesus. Em Teu nome, Jesus. Amém, Senhor.